A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tivemos um tempo ausente, mas estamos de volta. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo. Todo louvor seja a Deus. Parabéns, aniversariantes. Que Deus te dê muitos anos de vida e te abençoe na sua jornada aí da vida, né? Que no próximo ano podamos comemorar de novo o seu aniversário. Vamos ler um texto hoje do Velho Testamento, na época do rei Jeú. Vamos fazer mais 2 pregações e terminar sobre o rei Jeú. Às vezes, como é Velho Testamento, a gente fica assim meio fora, porque às vezes a gente vai no Novo, volta. Tem 5 pregações, parece que eu saí do Velho Testamento, agora eu estou voltando. Então a gente perdeu um pouco a noção. Então Jeú, após o rei Acabe, Jezabel, ele foi escolhido como rei da nação do norte, e para fazer uma vingança à família de Acabe, a gente vai ver isso. O rei Jeú ia atacar a cidade de Samaria para destruir a família de Acabe. A gente vai ver isso detalhadamente depois. O reino de Israel estava sem rei, porque ninguém tinha substituído o rei Jorão, que fora morto pelo rei Jeú. O rei Jorão é filho do Acabe e o rei Jeú matou ele, não é? Então, lá em Samaria ficou sem rei. Então, o rei Jeú escreve cartas onde dava a oportunidade para os líderes da cidade de Samaria escolher um rei para defender a família de Acabe. Vocês, né, escolhem um rei para defender a família de Acabe, porque eu vou atacar a família de Acabe. E é sobre esse assunto que vamos ler o texto, são 2 versículos, por favor. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. As cartas diziam: escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei Acabe, ponham no trono do seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Segundo a Reis 10, 1 e 3. O Senhor Deus mandou o rei Jeú destruir toda a família do rei Acabe e Jezabel. Então ele assumiu o reino já com essa promessa, lembra lá, né? Que foi um dos profetas lá de Eliseu, que deu esse recado para ele. Perguntamos: por que o Senhor Deus, por ser justo, mandou o rei Jeú destruir toda a família de Acabe e Jezabel? Deus é justo. Por que Deus pediu que ele fizesse isso? O Velho Testamento é um pouco diferente a gente entender. A gente tem que fazer uma adaptação para os dias atuais, porque na época a ordem era matar mesmo, famílias e tudo. A gente não vai fazer isso hoje em dia, né? Apesar que uns acham que deve ser feito, mas não é assim. O tema é a justiça de Deus aos restantes da casa de Acabe. Título meio grande, mas não tinha como ser diferente. Então vou falar um contexto anterior que aconteceu para chegar a isso aqui. O rei Acabe com sua esposa Jezabel desviara totalmente dos caminhos de Deus. Estão lembrados disso? Jezabel, mulher muito má. Mataram os profetas de Deus, perseguiram o profeta Elias, levaram a idolatria para Israel, né? Vários deuses, inclusive Baal. Mas quando o rei Acabe e sua esposa Jezabel provocam a morte de Nabote, o Senhor Deus manda o profeta Elias dizer ao rei Acabe que ele, Deus, iria destruir toda a sua família. Tem 1 Reis 21, 21. Você está lembrado da história de Nabote? Que ele tinha uma vinha perto do palácio, ele desejou a vinha, o Nabote não quis vender, que era da família, e ele provocou a morte. E Jezabel planejou tudo. Até as maldades deles até aí, então, não provocou tanta morte de Deus, mas de Nabote, depois da morte de Nabote, Deus dá uma impressão, falou assim, chegou o limite. Aí já foi demais, matar um homem justo, como for. Então ele falou assim lá para o profeta Elias avisar Acabe que toda a família dele ia morrer. Está lá em 1 Reis 21, 21. Então o Senhor Deus mandou o profeta Elias ungir o capitão Jeú como rei de Israel. Em 1 Reis 19, 16.
O profeta Eliseu mandou o seu discípulo ungir o capitão Jeú como rei de Israel, rei no norte. É bom nós entendermos o seguinte: Deus mandou o profeta Elias ungir, mas quem ungiu foi mandado pelo profeta Eliseu, um dos profetas. Então não foi o Elias que ungiu ele como rei Jeú, foi um dos profetas mandado por Eliseu. O discípulo de Eliseu unge o capitão Jeú e dá-lhe o seguinte recado: o Senhor Deus está te ungindo, rei de Israel, para eliminar toda a casa do rei Acabe. Essa era a missão dele. Você está sendo ungido rei para isso. Tem 2 Reis 9, de 1 a 13. Então vamos lá, a morte da família de Acabe. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Poderia ser filhos ou parentes próximos. Quando fala irmãos, filhos, a Bíblia ela dá essa margem, pode ser filhos biológicos ou não. Poderia ser filhos ou parentes próximos. Então poderia ser filhos também, porque 70 filhos, você acha que é muito, mas Gideão, está lembrado? Gideão teve 70 filhos. Poderia já estar habitando em Samaria ou deslocaram para lá para se protegerem. A verdade é que toda a família, todos 70 próximos do rei, né, Acabe, estava morando em Jorão, né? Do rei Acabe, ou Jorão, que é filho de Acabe, estava morando em Samaria. Foram reunir ali. Jeú escreve cartas e as enviou a Samaria, aos líderes da cidade e às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe, quer dizer, os que protegiam a família de Acabe. As cartas diziam: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei Acabe, né, ou Jeú, ou Jorão, e que têm carruagens e cavalos, uma cidade fortificada e armas. Escolha o melhor e o mais capaz dos filhos de Acabe ou Jorão. Ponham no trono do seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Jeú falou de um modo irônico para dizer: não tentem meios de defesa, Israel está comigo. Se não vos entregardes a cidade, eu as destruirei à espada. Jeú já ia eliminar a família de Acabe, ou do rei Jorão, em Samaria. Mas o que ele faz? Ele dá a oportunidade de alguém escolher, os líderes escolheram um da família, né, de Acabe, vamos pôr família de Acabe, para ser rei, para se defender. Eu vou atacar, vocês querem se defender? Então escolhe um rei aí, porque está sem rei, estava sem rei lá, a partir da morte de Jorão. Essa que ele faz, não é? Então, vai dizer assim: eles, os líderes de Samaria, porém, disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderíamos nós? Jeú tinha matado o rei Jorão de Israel e o rei Acasias de Judá, na região de Jezreel. Está lembrado? Que Jeú matou tanto o rei Jorão como Acasias. Acasias era de Judá, do sul, e Jorão de Israel, do norte. O medo e o amor próprio os fizeram ceder facilmente. Não vou fazer isso. Se o que era rei mesmo, do sul e do norte, você matou, como nós vamos eleger alguém para ser rei se conseguir se defender? Impossível, não foram bestas. Lê para mim, Lucas. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Lucas 14, 31. Pois é. Assim fizeram o pessoal de Samaria. Eles viram a possibilidade, imagina, em pouco tempo, escolher um rei, montar um exército, com alguém que já era rei, já sabia que era para aquilo que ele vinha para destruir a família Acabe, já organizado e já vindo em marcha, não dava tempo. Era impossível. O que eles fizeram? Não. Se o rei que já estava armado, já tinha exército e tudo, era rei, não conseguiram te enfrentar, menos nós ainda ter que escolher um rei. Foram prudentes.
Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, e as autoridades, os outros enviaram esta mensagem a Jeú, né, os líderes lá. Somos os teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que for bom aos teus olhos. Resumindo, faz o que você quiser, nós não vamos defender não. Tá aí a cidade, entra, faz, nós vamos escolher rei, nós não vamos fazer nada, porque a gente não tem como. Lê na 1 para mim. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Naum 1:6. Pois bem, o povo de Samaria, os líderes de Samaria sabiam quem pode resistir à indignação de Deus. Deus estava indignado com a família de Acabe, ia fazer uma vingança de eliminá-los. Mas o que pode? O que eles fizeram? Não, você foi escolhido rei para isso. Então, nós não vamos contra a vontade de Deus, a indignação de Deus. Foram bem prudentes. Então, Jeú escreve-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me a cabeça de cada um dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Então ele estava sob a proteção do povo da cidade. E a carta de Jeú foi o seguinte: mata eles, corta a cabeça e me entrega. É esse horário em Jezreel. Ele estava em Samaria e Jeú estava em Jezreel, que é outra cidade. Trágico, né? É um assunto meio difícil de entender. Logo que receberam a carta, mataram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e enviaram a Jeú em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, ele disse ao rei: trouxemos as cabeças dos príncipes. Então Jeú ordenou: faça com elas 2 montes à porta da cidade, para que lá fique exposto até amanhã. Então ele fez tipo um monumento. Olha que coisa terrível. Pegou um tanto de cabeça, pôs de um lado do portão, a cidade tudo tinha um portão, era fortificado, e do outro lado outra cabeça, e deixou lá, os outros verem. Isso é um jeito de impor respeito, né? Puseram as cabeças dos 2 lados do portão para mostrar que toda a família de Acabe havia morrido, e também para impor medo e respeito. Na manhã seguinte, Jeú disse e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Foi eu que conspirei contra o meu senhor e matei. Mas quem matou todos estes? O rei Jeú matou o rei Jorão e o rei Acasias, não é isso? Ele falou: do rei Jorão e rei Acasias eu sou inocente, você não tem nada a ver. Jeú quis dizer, fazer com que os líderes de Samaria fossem cúmplices pela morte dos filhos de Acabe. Agora os filhos de Acabe, agora os 70, vocês são culpados também. Vocês que mataram, me entregaram. Jeú também quis diminuir o ódio que estava sobre ele, ou, não são hipóteses dos escritores diz, ou ironia. Jeú sabia que tudo era plano de Deus, ninguém era culpado. Então, uma das duas coisas. Eu prefiro a segunda hipótese. E continua: saiba, portanto, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que me prometeu por meio do seu servo Elias. Então o Senhor, que ele prometeu ao profeta Elias que a família de Acabe seria destruída, o rei Jeú estava cumprindo a ordem de Deus. Então Jeú matou todos que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os aliados influentes, amigos mais próximos, sacerdotes, não deixando sobrevivente algum. Esse aqui já vai ser um assunto da próxima pregação. São os excessos de Jeú, ele vai pagar por isso. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Sei que ele matou muita gente. Aqui não precisava, né? Ele exagerou um pouco. Ele vai matar os príncipes de Judá. Não vou entrar em detalhe, porque tem os comentários que eu li, eu não consegui entender os comentários. Eu tinha que discutir se alguém bem estudioso. Então o que Jeú vai fazer?
ele vai para Samaria, ele sai de Jezreel, vai para Samaria, e nesse caminho ele encontra algumas pessoas da família de Acasias, que é rei de Judá. Ele encontra eles no caminho. E ele perguntou: vocês estão indo? Ah, nós vamos visitar o rei, a família do rei. A família do rei pode ser os que estavam vivos, mas ia visitar onde? Porque a família do rei Acasias ficava em Jerusalém, no sul. Muito difícil entender isso. E outra coisa, o rei Acasias já tinha sido morto pelo rei Jeú. Então é um texto meio difícil de entender, mas é isso. Mas o que Jeú faz? Esse pessoal que ia visitar a família do rei, não especifica o rei, a gente crê que é a família do rei Acasias, Jeú pega e mata todo mundo. E mata uma quantidade... Deixa eu ver a quantidade aqui. Então, alguns parentes que ajudaram a perguntar quem você perguntar. E mataram muita gente, né? Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vir. 42 pessoas. Ele fez isso. A gente vai entender o seguinte, que era para Jeú eliminar a família de Acabe. Mas ele eliminou a família de Acasias, que era do sul. Por quê? A gente vai entender que a família do rei Acasias era envolvida com a família de Acabe. Ele quis fazer isso, ele quis que todo mundo estivesse em volta. Sua mãe era Atalia, nós vamos ver uma pregação sobre Atalia, mulher super cruel, filha de Acabe. Então a mãe de Acasias, do rei Acasias, era Atalia, que era filha de Acabe. Então casou parente com parente, né? Igual aqui no Brasil, né? A gente casa misturados. Não tem aquela, sequência de família. Lê Isaías primeiro. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e a cobrirem de cidades. Isaías 14, 21. Gente, esse versículo aqui é difícil você falar, vamos falar em termos de matar mesmo, mas entenda uma coisa aqui. Por causa da iniquidade, matar os filhos por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobrir a cidade. O que Deus está falando aqui em Isaías 14, 21? Que pessoas que foram muito ruins, que tiveram no poder, Deus tirou ela no poder e não deixou nem os seus descendentes assumir o poder depois. Olha que coisa pesada. Você foi cruel, cortou salário, você perseguiu, você foi injusto, foi? Então você vai cair do poder e nem filho seu, nem parente seu vai assumir no lugar. Eu não vou deixar. Isso aqui está dizendo isso. Isso é uma coisa que a gente tem visto na prática. Foi injusto? Foi. Deus é justo. Então quando a gente lê o Velho Testamento, dá muito temor de Deus na gente. Eu vou procurar fazer a melhor possível para as coisas de Deus, procurar ser justo, porque Deus é justo. Quem for justo, ele é justo com ele, mas quem for perverso, ele é perverso. Lê a conclusão, por favor. O Senhor Deus, por ser justo, mandou o rei Jeú destruir toda a família de Acabe e Jezabel, em retribuição a todas as maldades que cometeram. Então não foi por acaso que Jeú agiu e Deus mandou ele fazer. Porque o rei Acabe foi, mas a Jezabel foi injustos. Eles só foram muito mal. Jezabel, então, o profeta Elias, ela foi tão cruel que o profeta Elias, como vamos dizer assim no termo nosso, o profeta Elias pirou. Ele se deprimiu, se isolou porque ela queria matá-lo e ele já estava com aquela pressão toda, fugindo há não sei quanto tempo, mata os profetas de Baal e Jezabel começa a persegui-lo. Quer dizer, ela foi cruel demais, foi má. Está aí o resultado. Reflexão. Eu terei retribuição do Senhor, Deus, pelas minhas bondades ou maldades? Qual tem sido as nossas ações?
Nós temos sido bons para as pessoas? Ou nós somos maus? Qualquer atitude nossa vai haver uma recompensa. Procure fazer as coisas boas, as coisas de Deus, ajudar o próximo, ter paciência, carinho. Não abandone seus familiares, por mais difícil que seja, não abandone seus filhos. Estou vendo um punhado, não serve. Não. Não faça isso. Vamos lá, orar? Bora. A oração junto. Pai justo, Pai justo, me faça crer em Jesus me faça crer em Jesus e ser uma boa pessoa, e ser uma boa pessoa, para ser recompensado para ser recompensado pelo bem que fiz. pelo bem que fiz. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Mateus diz o seguinte: Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Lucas 9,50 diz assim: não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os discípulos queriam impedir algumas pessoas que não eram próximo de Jesus, mas que falavam de Jesus. Os líderes de Samaria ficaram com Jeú, não foi? Do lado de Jeú. Jeú estava cumprindo uma ordem de Deus. Fique do lado de Jesus se ainda não está do seu lado. Jesus cumpriu a ordem de Deus Pai. Veio ao mundo para morrer em nosso lugar, para termos uma viva esperança, não só aqui na terra, mas também nos céus. Aceite Jesus em seu coração, se ainda não o aceitou. Então o povo de Samaria ficou do lado de Jeú, porque Jeú estava cumprindo a ordem de Deus. E Jesus veio para cumprir a ordem de Deus, morrer no nosso lugar. Então nós temos que estar do lado dele. Nós temos que estar com ele no coração, crendo e sendo seus servos fiéis. Lê João por mim. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. João 12:26. Os servos de Jesus precisam seguir a Jesus. E onde Jesus estiver, os seus servos devem estar com ele. Quem é servo de Jesus está onde ele está, e o Pai do céu o honrará. Deus Pai dá honra aos seus filhos, escutando as suas orações e realizando os milagres que eles precisam e dando consolo. Então, o que o versículo diz? Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O que é honrar? É escutar as orações, trazer bênção, fazer milagres, trazer consolo. Essa é a honra que Deus nos dá. E nós estamos do lado dele. Ponha diante de Deus Pai, do Pai do céu, ponha diante do Pai do céu o que você está precisando. O Senhor Deus vai honrar a sua oração. Porque você é uma pessoa temente a Deus. Você foi como Jeú, cumpriu a ordem de Deus. Você foi como os líderes de Samaria, obedeceram o rei Jeú porque ele estava obedecendo a Deus. Esteja no caminho de Deus. Esteja do lado de Deus. Faça o bem. Deixa Jesus dominar o seu coração, o Espírito Santo agir, e as suas orações serão respondidas, eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, ponha diante de Deus as suas orações, o seu pedido, a sua angústia, o consolo onde você precisa, o milagre. Porque Deus honrará, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, Deus honrará o seu pedido, te fará honra a você. Está lá em João 12:26. Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, quero pôr na Tua presença, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão precisando de um milagre, precisando de um consolo, de uma solução para a sua vida. Aquele que já tentou de tudo, Senhor, e não conseguiu. Ou, Senhor, seja na área familiar, ou, Senhor, um filho, ou, Senhor, problemático, uma filha, ou um parente, ou drogas, ou mau relacionamento. Seja na área da saúde, qual for o problema, há questões da justiça, Senhor, questão de desemprego, ou, Senhor, todas as questões, às vezes, a gente não está relacionado aqui. Mas que o Senhor venha fazer um milagre nessa vida, Senhor. Ou, Senhor, tenha misericórdia, essa alma que está angustiada, essa alma que está triste, não sabe o que fazer. Nós cremos, Senhor, que o Senhor honrará essa pessoa.
Ó Senhor, porque tudo aquilo que pedimos com fé e crendo, Senhor, o Senhor responderá. E para quem crê, Senhor, tudo é possível, Senhor. Que seja conforme a nossa fé, enche o nosso coração de fé. Faça um milagre, o Senhor, que precisa. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e responde as suas orações. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus te abençoe muito e te honre. Amém.